Pré-leitura detalhada capítulo 7, Serviços no Domain Driven Design. Bem-vindo a este áudio sobre o capítulo 7 do livro de Domain Driven Design, que trata especificamente de serviços. Vou explicar detalhadamente os conceitos apresentados neste capítulo para ajudar na sua compreensão. Introdução aos serviços. O capítulo começa com uma citação de Eric Evans: "Às vezes, simplesmente não é uma coisa." Esta frase resume bem a essência dos serviços no domínio. Um serviço no domínio é uma operação sem estado que cumpre uma tarefa específica do domínio. A melhor indicação de que você deveria criar um serviço no modelo de domínio é quando a operação que você precisa realizar parece deslocada como um método em um agregado ou em um objeto de valor. Quando usamos DDD, nossa tendência natural ao enfrentar esse desconforto pode ser criar um método estático na classe de uma raiz de agregado. No entanto, isso é considerado um mau cheiro no código que provavelmente indica que você precisa de um serviço. Um caso prático. Vamos considerar um exemplo real da equipe SaaS Ovation. No início do projeto, a equipe havia modelado a coleção de itens de backlog como parte do produto. Isso permitia calcular o valor total de prioridade de negócios como um simples método no produto. Com o tempo, a modelagem mudou. O produto precisou ser dividido e o item de backlog foi redesenhado para ser independente. O design anterior não funcionava mais. Como o produto não continha mais os itens de backlog, a equipe considerou refatorar o método para usar o repositório de itens de backlog. O mentor sênior os dissuadiu disso, argumentando que deveriam evitar usar repositórios dentro de agregados. Outra tentativa foi tornar o método estático na classe de produto e passar a coleção de itens de backlog necessária. Mas surgiram dúvidas. O produto era realmente o melhor lugar para esse método. Era difícil determinar onde ele pertencia. Foi então que o mentor sugeriu usar um serviço de domínio, resolvendo todo o desconforto da equipe. O que é um serviço de domínio e o que não é? Um serviço de domínio não é o mesmo que um serviço em uma arquitetura orientada a serviços. Enquanto os serviços SOA são componentes grandes que permitem interações remotas com sistemas complexos, os serviços de domínio são diferentes. Não devemos confundir um serviço de domínio com um serviço de aplicação. Não queremos lógica de negócios em um serviço de aplicação, mas queremos essa lógica em um serviço de domínio. Um serviço de aplicação normalmente seria o cliente de um serviço de domínio. Um serviço de domínio não precisa ser uma operação pesada ou remota simplesmente por ter a palavra serviço em seu nome. Quando usar um serviço de domínio, você pode usar um serviço de domínio para: primeiro, realizar um processo de negócio significativo. Segundo, transformar um objeto de domínio de uma composição para outra. Terceiro, calcular um valor que requer entrada de mais de um objeto de domínio. O último ponto é comum e pode requerer 2 ou mais agregados diferentes como entrada. Quando fica desajeitado colocar o método em qualquer entidade ou valor, é melhor definir um serviço. O serviço deve ser sem estado e ter uma interface que expressa claramente a linguagem ubíqua no seu contexto delimitado. Certifique-se de que realmente precisa de um serviço. Devemos evitar o uso excessivo de serviços. Isso pode levar ao antipadrão de modelo de domínio anêmico, onde toda a lógica do domínio reside em serviços em vez de estar distribuída entre entidades e objetos de valor. Vamos analisar um exemplo sobre autenticação de usuários no contexto de identidade e acesso. O requisito diz: os usuários só podem ser autenticados se o inquilino estiver ativo. Caso de autenticação. Várias abordagens são possíveis, cada uma com problemas. Colocar a autenticação diretamente no usuário não verifica se o inquilino está ativo. Verificar o inquilino e depois autenticar o usuário sobrecarrega o cliente com complexidade. Colocar a lógica no inquilino cria problemas com a responsabilidade única. A solução ideal é usar um serviço de domínio. O código ficaria assim. O descritor de usuário recebe o resultado do serviço de autenticação que autentica usando o ID do inquilino, o nome de usuário e a senha. Esta é uma solução simples e elegante. O cliente só precisa obter uma referência ao serviço de autenticação e pedir para autenticar. Isso coloca todos os detalhes da autenticação no serviço de domínio, não no cliente. Modelando um serviço no domínio. Modelar um serviço de domínio pode ser bastante simples. Você precisa decidir se seu serviço deve ter uma interface separada. Se sim, a interface é declarada no mesmo módulo que os agregados relevantes. Quanto à implementação, se você estiver usando princípios como inversão de dependência, pode decidir colocar a implementação técnica fora do modelo de domínio, como na camada de infraestrutura. Há um debate sobre a necessidade de uma interface separada.
Se seu serviço não tiver uma implementação técnica, pode não ser necessário separar a interface da implementação. Calculando valores de negócio. Vejamos um exemplo de cálculo do contexto de gerenciamento ágil de projetos. Este serviço calcula resultados a partir de valores em diversos agregados. A classe calculadora de prioridade de negócio possui um método que recebe um inquilino e um ID de produto e retorna totais de prioridade de negócio. O serviço usa o repositório para obter todos os itens de backlog pendentes. Ele então itera sobre todos os itens para um determinado produto e totaliza cada classificação de prioridade. Os totais são usados para criar um novo objeto de totais de prioridade, que é retornado ao cliente. É importante notar que esta lógica não deve estar em um serviço de aplicação. Mesmo se o cálculo for simples, continua sendo lógica de negócio que pertence ao domínio. Considerações sobre serviços de mini-camada. Às vezes pode ser desejável criar uma mini-camada de serviços de domínio acima das entidades e objetos de valor. Embora isso possa levar ao anti-padrão de modelo de domínio anêmico, existem sistemas onde isso faz sentido. Depende das características do modelo de domínio. Se você decidir criar essa mini-camada, lembre-se que serviços de domínio são sempre diferentes de serviços de aplicação. Transações e segurança são preocupações da aplicação, não do domínio. Testando os serviços. Para finalizar, é importante testar os serviços para garantir que funcionem corretamente. Os testes devem refletir como o modelo será usado. Por exemplo, para o serviço de autenticação, devemos testar tanto o cenário de sucesso quanto os de falha. Inquilino incorreto, nome de usuário incorreto e senha incorreta. No teste de sucesso, criamos um usuário, o adicionamos ao repositório e verificamos se o serviço de autenticação retorna o descritor correto. Nos testes de falha, verificamos se o serviço retorna nulo quando o inquilino, o nome de usuário ou a senha são incorretos. Resumo. Este capítulo discutiu o que é um serviço de domínio e quando usá-lo em vez de uma operação em uma entidade ou objeto de valor. Aprendemos a reconhecer a necessidade legítima de um serviço e os passos para implementá-lo corretamente. Os serviços de domínio são ferramentas poderosas quando usados adequadamente, permitindo modelar operações que não se encaixam naturalmente em entidades ou objetos de valor, mantendo o modelo de domínio expressivo e alinhado com a linguagem ubíqua. No próximo capítulo, abordaremos uma das ferramentas de modelagem tática mais recentes, o padrão de eventos de domínio. Equipes da SaaS Ovation, exemplos do livro, perceberam que deveriam usar objetos de valor com muito mais frequência após compreenderem suas características e benefícios.